Esse é o podcast Instante de Infraestrutura Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por inteligência artificial sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Neste episódio, a gente vai tratar da interação, que é bem complexa, entre o Tribunal de Contas da União, o TCU, e o Supremo Tribunal Federal, o STF. O foco é como o TCU, que não tem a mesma autoridade jurídica do judiciário, às vezes parece, que se esquiva ou pelo menos adia a aplicação do que o STF decide. E para essa análise a gente está se baseando num artigo muito interessante do André Rossílio e do sócio Eduardo Jordão. Certo, então para começar, a questão de fundo é: quem dá a palavra final sobre o direito no Brasil? Em tese, é o Poder Judiciário, certo? Com o STF lá no topo. Exato. O TCU, claro, é um órgão super importante de controle externo, autônomo, mas as decisões dele são administrativas, Elas podem sim ser revistas pelos tribunais. Não é a mesma coisa que uma decisão judicial. Perfeito. O TCU ele interpreta leis, normas quando está fiscalizando, mas não é ele que diz o direito de forma definitiva, como o judiciário faz. As interpretações do TCU podem ser e muitas vezes são questionadas na justiça. Só que o artigo que a gente está vendo aqui, do Rossílio e do Jordão, mostra que essa subordinação teórica, ela nem sempre acontece de forma automática na prática, especialmente em relação ao STF. E o artigo chega a falar numa espécie de fuga do TCU em relação a essas decisões do STF? Como assim? Que estratégias seriam essas? Então, os autores identificaram, 3 comportamentos principais, sabe? O primeiro eles chamam de ainda não ouvi. Ainda não ouvi? Como assim? Basicamente, o TCU ignora decisões do STF que ainda não têm aquele efeito erga omnes, que vale para todo mundo. Mesmo quando a lógica da decisão do Supremo se aplicaria perfeitamente ao caso que o TCU está analisando ali. Peraí, mas isso não cria uma insegurança jurídica muito grande? Se o STF já deu um sinal, mesmo que numa liminar, numa decisão mais específica, o TCU simplesmente finge que não viu? Pois é, esse é o ponto crítico levantado. Um exemplo que ficou famoso foi o do regime de licitação da Petrobras. Aquele da lei do petróleo, sabe? A 9.478? Lembro, sim. Então, o TCU resistiu por quase uma década para aceitar esse regime. E isso apesar de várias decisões do STF, muitas liminares, mandados de segurança específicos que autorizavam a Petrobras a usar. E qual era o argumento do TCU? O TCU se apegava ao fato de que essas decisões não eram formalmente vinculantes para todos, não eram definitivas, A coisa só se resolveu mesmo com a Lei das Estatais, lá em 2016, quase 10 anos de briga. E tem outros exemplos também, viu? A questão das pensões para filhas solteiras de servidores antigos. O TCU manteve o pé firme no entendimento mais restritivo de 2016, mesmo com várias liminares do STF dizendo o contrário. Ou também a acumulação de aposentadorias de professores com dedicação exclusiva. O TCU proíbe, mas isso vai contra o entendimento que já está bem consolidado no STJ e no próprio STF. Embora ainda não tenha uma decisão formal com repercussão geral sobre isso. Entendi. Então, a primeira tática é essa: ignorar o que não é, digamos, estritamente obrigatório para todo mundo. Qual seria a segunda? A segunda é a que os autores chamam de ouvir, mas à minha maneira. Aqui o TCU não ignora a decisão do STF, não é? Ele ouve, mas interpreta de um jeito tão restritivo, tão particular, que acaba diminuindo bastante o alcance prático dela. Quase que esvazia a decisão do Supremo. Entende? Interessante. Essa interpretação à moda da casa, tem exemplos concretos disso? Tem sim. Um bem claro é o do prazo para o TCU julgar a legalidade das aposentadorias, reformas, pensões. O STF, num recurso extraordinário importante, o 636.553, fixou um prazo. 5 anos. 5 anos, certo. Se o TCU não julgasse nesses 5 anos, o ato seria considerado registrado tacitamente, ou seja, válido de forma automática. Aí, o que o TCU fez? O quê? Interpretou que tinha, sim, os 5 anos para o registro tácito e mais 5 anos para fazer uma revisão de ofício por conta própria. Nossa,
Quer dizer, na prática, dobrou o prazo para 10 anos. Exatamente, foi visto por muita gente como uma forma de contornar a decisão do STF, né? Tanto que o Supremo depois precisou reafirmar o prazo original de 5 anos em outros julgamentos, como no MS 38695. Isso mostra como essa reinterpretação pode gerar atrito, né? E prolongar as disputas. Com certeza. E a terceira postura que o artigo aponta, qual seria? Essa é a mais conflituosa, digamos assim. Ouvi, mas não concordo. Nesses casos, o TCU até reconhece que existe a decisão do STF, mas ele cria justificativas para não seguir o que foi decidido. É quase um enfrentamento. Enfrentamento direto. Puxa, isso é forte. Como isso se manifesta na prática? Olha, o debate sobre a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário é um exemplo perfeito. O STF decidiu no tema 899, que é um tema de repercussão geral, que essa pretensão do governo de cobrar débitos de particulares, ela prescreve, tem um prazo para acabar. E isso ia contra o que o TCU pensava. Totalmente. Contrariava frontalmente a súmula 282 do TCU. A súmula do TCU dizia que essa pretensão era imprescritível, que não acabava nunca. E aí, como o TCU reagiu a essa decisão do STF? A reação inicial foi de muita resistência. Chegaram a argumentar que a decisão do STF só valeria para cobrança na justiça, não para a atuação do próprio TCU. Falaram até em hecatombe, que aplicar a decisão do Supremo ia fazer o governo perder bilhões em débitos que poderiam prescrever. Nossa! Sim, teve manifestação bem forte de ministros do TCU. E olha que interessante, mesmo com pareceres internos, do corpo técnico e do Ministério Público de Contas, apontando que era preciso seguir o STF, ainda levou um tempo para o TCU finalmente rever a posição. Só em 2022, com a Resolução 344, é que eles se adequaram à decisão do Supremo. Entendi. Então, juntando tudo isso, o que o artigo conclui? Qual é o problema dessa fuga, dessa resistência do TCU? O argumento central do artigo é que essas táticas, seja ignorar, reinterpretar de forma restritiva ou mesmo confrontar as decisões do STF, mesmo aquelas que não são vinculantes para todos os casos, acabam gerando uma insegurança jurídica muito grande e colocam em xeque a própria coerência do sistema legal, né? O Código de Processo Civil de 2015, aliás, veio para reforçar a importância dos precedentes judiciais. Então, o que se espera de um órgão como o TCU é que ele dialogue com a jurisprudência dos tribunais superiores. Se for o caso, que justifique por que uma decisão não se aplica ali, faça a distinção, mas não que simplesmente procure brechas para não aplicar, né? Fica muito claro que essa tensão entre a autonomia do controle, que é importante para o TCU, e a hierarquia do judiciário com o STF no topo, é um ponto muito delicado. O artigo sugere que essa busca do TCU por preservar seu espaço, sua interpretação, às vezes força um pouco os limites, tensionando a segurança jurídica para todo mundo. Uma reflexão importante. Esse é o podcast Instantes de Infraestrutura, Análise em 10 Minutos, uma iniciativa do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados, produzido por Inteligência Artificial, sob a curadoria de Maurício Portugal Ribeiro. Até a próxima semana.